Então, pessoal, dando seguimento aqui agora à nossa aula prática de variáveis, ainda com o nosso mesmo exemplo, eu vou utilizá-lo para aproveitar a estrutura do código, a aula ficar um pouco menor. Por fins didáticos, pessoal, eu percebi aqui que fica mais fácil manter as nossas instruções de JavaScript dentro do nosso próprio arquivo HTML. Você pode deixar dentro, tá, do nosso arquivo HTML, ou você pode deixar no arquivos de script, JavaScript, tá? Isso não importa, o resultado vai ser o mesmo. Então eu vou apagar esse alert aqui que nós estávamos utilizando e vou deixar o nosso script limpo aqui, né? Então a partir de agora aqui, nós vamos declarar alguns tipos de variáveis. Vamos declarar a variável do tipo string que nós mencionamos, certo? Então, eu vou utilizar aqui o var. Esse var, ele não é obrigatório, porém, ele é interessante você usá-lo, porque quando o interpretador chegar aqui, ele já entende de maneira explícita que ele vai se deparar com uma variável, tá bom? Então, aqui eu vou declarar uma variável nome, seguindo aqueles padrões que nós já vimos. E aqui no JavaScript, o operador igual, ele tem a finalidade de receber um valor. Então, aqui no nome, eu vou colocar o meu nome, Paulo Henrique Araújo, entre aspas, tá, pessoal? E aqui não importa se você coloca aspas simples ou aspas duplas, contando que, se você for mencionar um string, você sempre que abrir aspas duplas, você deve fechar com aspas duplas. Sempre que você abrir aspas simples, aspas simples, você deve fechar com aspas simples, tudo bem? E aqui percebam que eu não declaro aqui que essa variável, ela é, por exemplo, de um tipo string. Eu só declaro a variável nome e o próprio interpretador do JavaScript, ele faz a inferência que esse tipo de dado, ele é uma string. Então eu não tenho que me preocupar com o tipo de dado que vai ser recebido nessa variável. Porém, sempre que for um string, tem que usar aspas. E também temos as variáveis do tipo number, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, idade. E aqui você vai usar o operador de atribuição e você vai declarar o número apenas. Então eu vou colocar aqui 25 anos. Percebam que isso daqui ele está recebendo um valor numérico inteiro. Se eu venho aqui e coloco duas aspas, isso daqui passa a ser uma string e ele interpretará como o mesmo tipo de dado da string. Então, por exemplo, você não vai somar um 25 a partir do momento que você está utilizando ele, porque você não soma textos, né? Você soma números. E você pode, por exemplo, declarar outra variável, né, como para ter de exemplo aí dos pontos, os valores decimais, né? Então, vou declarar aqui uma variável, tá, pessoal? Vou colocar preço sem o C cedilha, por causa das nossas regras lá. E vou colocar que é 14.5. Ponto 65, já digitou 65, fica assim 65 então. E nós temos as variáveis dos tipos boolean, que são os tipos booleanos de variáveis, né, que são os valores lógicos. Então eu vou colocar aqui a palavra reservada, a palavra-chave var, e vou declarar. Isso daqui pode ser um nome qualquer para verificação, né? Normalmente true ou false é usado para fazer verificações em condições. Eu vou colocar aqui o nome dela de verifica, só para entender mesmo. E aqui ela pode receber false, ou então ela pode receber true. Então, o que vai fazer essa tipagem aqui é o próprio interpretador. Ele vai inferir e vai ver qual é o tipo de dado daquela variável, certo, pessoal? Então, por enquanto aqui, se eu atualizar a página aqui, nada acontece. Se nós abrirmos, por exemplo, o nosso console, nosso inspecionar elemento, por exemplo, nós temos aqui dentro da tag head, nós vemos o script
Aqui percebam que ele está todo escrito aqui dentro. Vamos verificar o código-fonte, que eu acho que fica mais fácil. Ver o código-fonte da página. Beleza? Então, todas essas variáveis estão declaradas aqui no nosso texto, só que elas ainda não foram entregues ao browser. Percebam que elas não têm efeito visual, semântico, nem lógico nenhum aqui. Então, como nós podemos ver isso? Podemos, por exemplo, usar aquele alert que nós estávamos usando. Esse alert, pessoal, ele não é muito utilizado bem em produção, em sistemas grandes que você está fazendo, mas ele para debugar e para mostrar o funcionamento aqui do JavaScript, ele é sensacional. Todos que nós vamos ver aqui, na verdade, são sensacionais, tá? Então aqui eu posso passar a minha variável nome aqui para dentro do alert. E quando eu executar, percebam que aqui já tem o meu nome. E aqui depois eu vou conseguir adicionar uma mensagem, mas vou deixar para a aula de concatenação. Mas então, o que nós percebemos é que eu consigo ter uma variável e eu consigo agora exibir ela para o usuário. Ela não fica só para mim. Vou pegar essa variedade aqui, por exemplo, e vou mostrar ela de outra forma. Vou mostrar ela pelo console.log. Vamos mostrar essa idade aqui lá no nosso console, tá? Então aqui agora eu vou, primeiramente, vou colocar aqui no inspecionar para nós ver, né? Aqui ainda não apareceu nada, tem algumas coisas aqui, algumas mensagens. E agora que eu já coloquei lá, eu vou atualizar a página aqui. Eu atualizei a página, como esse alert aqui ainda estava funcionando, ele mostrou ele primeiro. Mas aqui está ó, o 25, que é a idade que eu pedi para mostrar no console. Então, esse daqui é o exemplo que eu mostrei do console.log e funciona com qualquer outro método, com qualquer outra variável, né? Vamos usar aqui também, por exemplo, com a variável preço. Vou dar o F5 aqui na página atualizar. Eu já tinha comentado o alert, né, para não aparecer a caixinha de texto. Então ele mostrou novamente aqui, ó, a idade, que é o 25, e o 14,65, que é o preço que nós estávamos tratando aqui, pessoal, certinho? Então eu vou tirar tudo isso daqui agora. Ah, pessoal, percebam, depois vou comentar isso daqui. Aqui eu esqueci o ponto e vírgula, né? E funcionou. O JavaScript ele funciona sem ponto e vírgula, mas isso é um assunto para depois. Então eu vou apagar isso daqui e vou utilizar aqui agora no nome um outro método que é pelo document.write, que ele consegue escrever um texto dentro do próprio body. Então vou colocar aqui o nome e vou executar. Agora percebam que esse script ele foi capaz de me mostrar aqui na página mesmo, de fato, o que tinha escrito na nossa variável. Então eu vou mais uma vez aqui repetir essa instrução, document.write, e vou colocar também a idade. E vamos ver o que vai acontecer. Colocou na frente emendado, né, pessoal? Então nós vamos ter que tratar esse tipo de formatação. E agora aqui, se nós olharmos o código, se nós vamos ver o código fonte da página, percebam que não está aparecendo aqui junto do body. E se eu venho pelas ferramentas de inspecionar, aqui no body ele me mostra, tá, que está aparecendo de fato aquilo lá. Por que que não está aparecendo? Porque isso daqui foi escrito por uma outra forma. Ele não foi inserido diretamente aqui o meu nome. Ele foi gerado, ele foi construído através do DOM, do document.write. Não sei se nós vamos chegar a conhecer o DOM neste módulo, mas de princípio, pessoal, o que eu preciso que vocês saibam é isso. Então nós já aprendemos a declarar essas variáveis, nós vimos aqui 3 tipos diferentes, né, de retornar isso daí pro browser, né? Nós vimos como retorna pelo console,
para o console através do console.log, nós vimos como retorna em um modal através do alert e nós vimos como a gente inclui dentro da própria página com o document.write, né, por escrita de documento. Então, basicamente é isso. Vamos seguir agora com concatenação. Eu vou construir em uma outra aula para que não fique muito grande as aulas, não fique cansativo e dúvidas, pessoal, é natural, tá? É importante que tenham dúvidas mesmo. Eu acho que se não tem dúvidas é porque está muito fácil, está muito simples. Então, tem gente, pessoal, que isso daqui já é o beabá, tem pessoal aí que está mais avançado na programação, que busca conhecimento fora e acaba já sabendo disso aqui, pessoal, mas tem que entender que tem pessoas que ainda não conhecem. Então nós temos que vir bem do básico, temos que vir bem do simples, até conseguir aprofundar mais isso no decorrer do ano. Então, pessoal, até mais, é isso. Falou, valeus!